Agora a sua atenção, quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, uma palavra muito poderosa da parte de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, coloca o versículo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção. Vai dar para pôr o versículo? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você sabe, muito se fala a respeito dos últimos dias, e eu realmente creio que nós estamos neles, por N razões. Obviamente que a nação de Israel é o principal relógio de Deus, e o fato de Israel ter voltado a existir nessa geração é a maior parte, a peça mais importante da profecia. A outra parte da profecia, da última semana das 70 semanas de Daniel, que é a principal profecia da Bíblia a respeito do fim, também, para que ela se cumpra, tem que ter 3 elementos. Israel tinha que voltar a existir, isso já aconteceu. Jerusalém tinha que voltar a existir, já aconteceu, foi tomada, na Guerra dos 6 Dias. Alguém está me ligando, não me liga não que eu estou pregando, gente. E o terceiro elemento é a reconstrução do templo. É a única coisa que falta. Aí, tá vendo? Será que está desesperado? Atende para mim, fala que eu estou ocupado. Você precisando de oração. O telefone de pastor é isso. Olha para cá. E terceiro elemento é a reconstrução do templo, que já existe, inclusive em Israel, um lugar onde todas as peças estão prontas. Só que o lugar exato tem uma mesquita lá, da Cúpula Dourada. Então esse é um negócio complicado. No entanto, eu preciso te dizer uma coisa. Para o arrebatamento que vai acontecer antes da grande tribulação, segundo nós cremos, não precisa de mais nada. Por quê? Porque o templo tem que existir, porque a grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais do acordo de 7 anos de paz que Israel vai fazer com seus inimigos. Não vou te dar aula de escatologia aqui não, se você estiver voando, guarda aí no freezer espiritual. Em novembro a gente vai falar disso, o fim dos tempos. Mas só para você ter uma noção. Bom, então vai ter um acordo. O anticristo, que é um homem que não é homem, é chamado de besta. Ele vai estar governando, ele vai ser um governante mundial. E ele vai fazer um acordo de 7 anos, um acordo de paz com Israel, que provavelmente é onde vai entrar alguma negociação para o templo ser construído. Provavelmente. E a Bíblia fala que no meio disso, 7 anos de acordo de paz, esse governante mundial, ele vai quebrar o acordo. Nesse momento, o templo tem que estar construído. Então, por isso que eu digo para você, porque ninguém sabe a hora do arrebatamento. Pode ser que a gente ainda esteja aqui no começo do acordo dos 7 anos, que é um tempo de paz, ou pode ser antes. O fato é que quando der os 3 anos e meio finais, que ele vai quebrar o acordo, o templo tem que estar pronto. Por quê? Porque a profecia diz que ele vai sacrificar um animal imundo dentro do templo dos judeus, que vai estar reconstruído, e vai levantar uma imagem da besta para ser adorado. Então, por isso é que o templo, ele é uma peça para a grande tribulação. Nesse momento começa os 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca houve, nem nunca haverá depois. E eu creio e profetizo que nem eu, nem você estaremos aqui, teremos sido arrebatados, porque nós somos uma igreja de vencedores. Quantos creem, digam amém, aleluia. Aplauda o Senhor, irmão, você vai ser arrebatado, isso não é pouca coisa. Mas se eu perguntar para você, não me responda. Se fosse hoje, você está seguro que vai? Uau! Que é isso? Estou chocado. Com base em que você me fala isso?
Ah, pastor, está fazendo pergunta demais. E os seus erros? E as suas falhas? Como que fica? Pois é, os irmãos são uma bênção. Mas a graça não pode ser vã na sua vida. Agora você ficou quieto, né? Tem graça, mas ela não pode ser vã. Não faz sentido, né? O Senhor te prometer o sol, a chuva, a terra, a semente, a mão de obra, as máquinas, a garantia de colheita, e você ficar dormindo em casa. O que Paulo fala? O apóstolo Paulo fala: eu trabalhei mais do que todo mundo, mas não eu. A graça de Deus na minha vida não foi vã. Eu realmente acredito que aqueles que viram a graça de verdade, por revelação e experiência, eles vão ser tomados de amor e vão viver a vida da igreja. É muito importante que você avance nesse ponto. Então hoje eu quero compartilhar um pouco com você, e no final isso tem uma ligação com tudo que eu estou te contando aqui, porque nós lemos o versículo que ele fala que o que nós vamos compartilhar aqui hoje foi escrito para advertência nossa. Um alerta, falou: preste atenção. Vocês quem? Vocês que estão vendo os fins dos séculos quando eles têm chegado. Tem chegado. Eu falei isso essa semana no meu Instagram, no post que eu fiz, dessa situação que está tendo aí do X, né, do Twitter. Eu não me meto nessas coisas seculares. Mas é porque às vezes você acha que a briga é de cumprir uma lei, descumprir outra lei, censura daqui, censura dali. Irmão, toda obra do diabo, no final, é para, em algum momento, impedir a gente de pregar. Porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Está me entendendo? Para a salvação de todo aquele que nele crê. O diabo costura para no final atingir a igreja. Em algum momento censurar a pregação. As coisas vão sendo trabalhadas. É que tem irmãos que para ele tudo é natural. Não é. Nós não temos inimigos de carne e sangue. Amém? Não cai nessa bobeira do mundo. Como disse o pastor Luiz, não venha polarizar a política aqui dentro da igreja. Nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos da Bíblia. Então se a pauta é para ajudar os pobres, ajudar os necessitados, ajudar quem está sofrendo, nós concordamos, sim ou não? Mas se a pauta é para liberar droga, maconha, aborto, nós somos contra. Porque isso vai contra a minha fé. Não é uma questão de política, é uma questão de fé, de coerência de vida. Então, é muito importante que nós somos um povo de honra, nós honramos as autoridades quando elas vêm aqui. Os políticos querem vir aqui, claro, eles querem seu voto, eles querem oração, e a gente ora por eles. E nós somos um povo educado, honroso, povo de Deus. Agora, quem que eu vou votar? Em quem tem coerência com a minha fé. Simples assim. Não preciso ficar fazendo celeuma. Tem lucidez, clareza. Então, um irmão na live do pastor Luiz, que ele faz todo domingo, na Ethos Academy, que agora é a Escola da Graça, mudou o nome. Um irmão perguntou para ele ao vivo: pastor Luiz, eu sou esquerdista, tem espaço para mim na igreja videira? E aí? Tem, claro que tem. Porque nós não estamos preocupados com isso em primeira análise. E que o pastor Luiz falou para ele: irmão, e o seu conceito de esquerdismo talvez nem está tão claro para você na sua cabeça. Provavelmente, falou para ele, você fala isso porque você acha que é uma pauta da esquerda ajudar os pobres, os necessitados, os fracos, poder socorrer o doente. E nós concordamos com isso também. Claro. Mas é tido como sendo uma pauta da esquerda. Não necessariamente. Mas, por outro lado, perguntou para ele: você, por exemplo, você é contra aborto? Claro. E contra a liberação das drogas? Também. Pois você vê, é do outro lado. É dito como do outro lado. Então não é uma questão de lado nem. Ele falou: então você percebe que nem você tem clareza do que de fato você é? Nós precisamos apenas ser coerentes, porque o que importa para nós é Cristo em nós. É o amor de Deus, nós não nos envolvemos nessas coisas.
Então, guarde o seu coração em dias como esses, onde tem muita coisa acontecendo, né? E apenas fique em paz, coerente com a sua fé, sempre colocar a vida com Deus e a vida da igreja na frente de tudo. Porque isso é que é importante, é você manter isso. Porque são dias do fim. Nós estamos nesses dias e a Bíblia está nos advertindo. Todos os eventos do Antigo Testamento, portanto, são para advertência. Eles são tipos do Antigo Testamento que são aplicados para nós hoje. Muito bem, eu quero percorrer com você então, na palavra de hoje, o que aconteceu com o povo de Israel, que nos representa, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Eles estavam lá no Egito, eles vão ser libertos das mãos de Faraó, vão cruzar o Mar Vermelho, vão passar pelo deserto, cruzar o Jordão e entrar em Canaã. Esse evento que aconteceu, muito poderoso na Bíblia, uma história fascinante, ele é a história de todo crente. Você também estava no Egito, em algum momento vai ter que cruzar o Mar Vermelho, atravessar o deserto, passar pelo Mar Jordão, pelo Rio Jordão, e Deus quer que você entre em Canaã. Canaã não é o céu. Não. Porque tinha gigantes lá. No céu não tem demônio. O que quis ser demônio caiu. E é. O céu é o lugar da vida abundante, plena, espiritual, vencedora. O deserto, como diz a música, não é o seu lugar. É passageiro. Sabe quanto tempo era para durar o deserto? 9 meses. Era uma viagem aparentemente curta. Durou 40 anos. Por quê? Incredulidade. E o pior, morreram lá. Quem entrou realmente na terra nem foi os que saíram do Egito. Foram os que nasceram no deserto. Esses é que tiveram a fé para entrar na promessa. E essa é a experiência de cada um de nós aqui. E que nós precisamos compreender as verdades que estão contidas aqui. E elas têm uma relação com o nosso tempo também. Então veja. Tudo começou na última praga. Vou resumir. Então o Senhor mandou o anjo da morte. E falou para os hebreus: matem o cordeiro, comam ele dentro de casa e passem o sangue na porta pelo lado de fora. Quando o anjo da morte passar e vir o sangue, ele não vai entrar na sua casa. Então, isso aconteceu. O juízo veio e na casa dos hebreus não houve morte. E eles então foram liberados por Faraó para ir embora. Porque o sangue estava na porta. O sangue agora tinha redimido eles. O diabo, que é Faraó, perdeu. E não podia mais escravizá-los. E eles saíram daquele lugar. A questão é que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, o Faraó, que é o diabo, ainda veio atrás deles. Para capturá-los de volta. Para dominar sobre eles. Eles já eram povo de Deus. Eles já tinham passado o sangue. E já tinham saído do Egito. Mas enquanto não cruzassem o Mar Vermelho, ainda estariam debaixo da influência do Faraó. Isso é o que acontece com quem nasce de novo e se nega a batizar. Por quê? Porque o cruzamento do Mar Vermelho, a Bíblia aponta que é o batismo nas águas. É o momento em que eu confirmo publicamente a minha fé. Crie que Jesus é o Salvador, é Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou para pagar os meus pecados, não é? Ressuscitou e vai voltar para me buscar. Nesse momento você é salvo. Mas no momento em que você batiza nas águas, publicamente você está decretando isso, e naquele momento, Faraó vai perder o poder na sua vida. Se eles ficam para o lado de cá do Mar Vermelho, Faraó ainda estaria capturando eles novamente, sim ou não? Não perde a salvação. Presta atenção, o novo nascimento acontece no momento que você creu. Mas no momento que você se nega a cruzar o rio, você ainda permite o diabo influenciar a sua vida, dominar em muitas áreas da sua vida. Por quê? Porque você está negando o cruzamento do Mar Vermelho. O batismo nas águas, irmãos, não é qualquer coisa, é algo espiritual. Eu falo isso em amor, carinho. Eu já fui batizado quando eu era pequeno, mas você não sabia o que você estava fazendo. Você não tinha razão, você não tinha entendimento, você não tinha a fé necessária.
nós apresentamos as crianças baseado na aliança dos pais. Mas quando elas crescem e atingem a idade da razão, elas têm que tomar uma decisão. Quem está me entendendo? E você também. Talvez Deus esteja falando com você aqui hoje. A Bíblia fala então que eles cruzaram o mar. Eles estavam saindo do Egito. O Egito é o mundo. Os inimigos do Egito é a carne, o diabo e o mundo. Diga comigo, a carne, o diabo e o mundo. Domingo passado eu te expliquei que a carne são os pensamentos naturais, mundanos, que nos levam, não é, para o pecado muitas vezes. A carne, o diabo e o mundo, que te esfria o coração. E a Bíblia fala então que o Senhor abre o mar e eles atravessam. E quando eles estão já do lado de lá, Faraó e os seus cavaleiros entram no mar e o mar se fecha sobre eles e eles morrem. E uma coisa interessante que depois você pode ler na Bíblia é que eles viram os corpos dos egípcios todos mortos lá do outro lado. Por que Deus falou para ele, pode olhar, é a última vez que vocês vão ver. Por quê? Porque enquanto eles estavam do lado de cá do mar, eles ainda estavam com medo de caírem, com medo de voltarem a ser escravos. Já percebeu que tem momento da sua fé, enquanto você não firma ela, você fica inseguro, você fica com medo. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, não, eu não vou batizar não, porque eu preciso ter mais segurança, preciso estar mais preparado. E sabe que eu estou sendo profeta aqui hoje, hein? Não sei porque algo me diz que estou. Pois é o contrário. É a hora que você batizar que você vai sentir a segurança. Por quê? Porque a hora que você passar pelas águas, você vai ver os seus inimigos, a carne, o diabo e o mundo, afogados nas águas do batismo, porque o velho homem ficou lá e uma nova vida começa em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é poderoso. Eles atravessaram, entraram no deserto. A vontade de Deus era que fosse rápido, que eles rapidamente chegassem em Canaã. Não era para demorar. Demoraram por causa da incredulidade. Batismo das águas. E a Bíblia tudo é interligado, né? Impressionante. Se você observar, o Mar Vermelho e o Rio Jordão foram dois eventos fundamentais, e eles são fundamentais na nossa vida. Eles são representativos na nossa vida, são reais também. Mas eles são diferentes, porque Deus nunca pretendeu que eles, como eu disse para você, vagassem ali. Eles queriam que ele entrasse. Saíram do Egito por causa do sangue do cordeiro, que foi morto e passado no sangue, na porta. Chegaram do outro lado, iniciaram a jornada. Deus queria que eles entrassem logo na terra que manda leite e mel. A vontade de Deus para você não é que você viva uma vida salva no deserto. Ele quer que você desfrute de um lugar que mana leite e mel. Abundância de vida, de paz, de alegria, de ousadia, de fé, de frutos. Amém, irmão? Isso é a vontade de Deus. O deserto preste atenção que eu vou te falar. O deserto é inevitável na vida de todo crente. Mas não tem que ser demorado e muito menos permanente. Esse ciclo se repete às vezes. Mas nunca foi a vontade de Deus que demorasse. Aconteceu porque, como diz Hebreus 3,19, ficaram lá por causa da incredulidade. O Mar Vermelho e o Rio Jordão, eles são duas experiências diferentes. E Paulo explica eles também. Por exemplo, o cruzamento do Mar Vermelho é Romanos capítulo 6. Quando você estuda Romanos, você tem Romanos 6, é a libertação do pecado. Romanos capítulo 6, por exemplo, verso 6. Coloca para mim, Romanos 6, 6. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 6. A Bíblia fala que você... Será que vai acontecer? Vai. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e eu não sirva mais o pecado como escravo. Mar Vermelho. O pecado ficou para trás. Amém? Libertação do pecado.
Mas quando você vai para Romanos 7, verso 4, é o Rio Jordão. É a libertação da lei. Porque a lei foi dada aonde? No deserto. A lei não foi dada no Egito. Então, a passagem pelo Mar Vermelho não é a libertação do pecado e da lei. Porque a lei não tinha sido dada ainda. Foi dada depois. Então, Romanos 6 é o Mar Vermelho. Mas lá em Romanos 7 é o Jordão. Porque a lei foi dada no deserto. Mas lá em Canaã não tinha mais. Moisés morreu, ficou do lado de cá. Quem entrou foi Josué, que é a mesma raiz de Jesus, porque Jesus é que te introduz na graça. Olha o que diz Romanos 7,4. Coloca para mim, varão. Abençoado de Deus. Vai chegar. É assim mesmo. Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então veja, na Bíblia todas as coisas estão relacionadas. É uma coisa poderosa. Muito bem. Então há uma diferença aqui. Veja que uma outra diferença que tem nas duas passagens é que lá no Mar Vermelho não tinha a Arca da Aliança. Mas quando vai passar o Rio Jordão, tem. Porque quem te tirou do mundo foi o sangue. Mas quem vai te colocar em Canaã é a presença da graça de Deus, Cristo, que é representada pela arca. Coloca a imagem da arca aqui para mim, por favor, para os irmãos verem. Deixa eu te falar um pouquinho sobre ela. Vamos ver se eles acham ela aí. A Arca da Aliança, a parte superior dela, essa tampa, é chamada de propiciatório, de onde vem a palavra ser propício a mim, me deixa ser abençoado pelo Senhor. Ela era de ouro puro, e tinham 2 querubins, que são anjos de alta classe no céu, maciça, de frente um para o outro. Percebe que eles estavam olhando para baixo? Tudo isso tem motivo. Ela era feita de ouro maciço, essa parte de cima, moldada a partir de uma única peça de ouro. E a parte inferior, essa parte da caixa, ela era de madeira, revestida de ouro. Porque a madeira representa a figura humana. Cristo é homem que é Deus. É a palavra que se fez homem, mas é revestida de ouro, porque é Deus. Por isso que tudo aponta para Ele. Deus habitava ali dentro dessa caixa, mas Ele também é a própria arca, porque Ele é a tampa da propiciação. Ele é o cordeiro que foi morto, e o sangue foi derramado, para que nós estivéssemos libertos. Mas Ele também é o que traz a presença de Deus. Por isso que Ele é a madeira com o ouro, porque Ele é tanto homem quanto Deus. Ele é tanto madeira quanto ouro. E a arca é uma figura dessa verdade. Jesus é 100% as duas coisas. E interessante que sempre, sobre o propiciatório, sobre a tampa, o sumo sacerdote de Israel, que representava toda a nação, aspergia o sangue lá uma vez por ano, para fazer expiação dos nossos pecados, do pecado daquela nação. Enquanto diante do propiciatório, ele fazia isso 7 vezes. Veja, Cristo está representado pela arca ali. E o sangue era aspergido diante dele 7 vezes, porque na Bíblia 7 é o número perfeito. 7 vezes diante do propiciatório indica que a nossa posição hoje diante de Deus, que é a arca, é perfeita. Porque foi derramado 7 vezes. O sangue era derramado 7 vezes, para dizer que hoje você está diante de Deus em Cristo. E a sua posição diante de Deus não é mais de pecador, apesar dos seus pecados. Mas diante de Deus, porque você está em Cristo, a sua posição é perfeita. Eu sei que é uma coisa difícil para nós, porque nós temos
Nós somos treinados por muitos anos a olhar para nós, olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, mas acredite, e ficar tentando se melhorar, tentando se mudar, tentando ter uma melhor versão de si mesmo. Esquece esse negócio de melhor versão de si mesmo. Ou se você quer falar disso, a sua melhor versão é uma pessoa chamada Cristo. Porque tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Amém. A melhor versão de alguém aí fora é um trapo de imundície perto de Cristo. Não tente fazer remendo de pano novo em veste velha. Vai romper. Não vai acontecer nada. Nós podemos hoje, então, nos aproximar com ousadia para ter favor de Deus, com confiança, porque diante dele a nossa posição é plena. Eu posso orar com confiança, Deus vai me ouvir. Você tem essa fé? Por causa dessa história que eu estou te contando aqui. Então veja que aquilo que era um trono de julgamento, agora se tornou um trono de graça. Deus não ia mais julgar o seu povo. Pastor, o que tinha lá dentro dessa caixa? Você nunca é curioso, não? Você tem que ser igual criança. Criança, quando você chega com a caixa, o que ela quer fazer? Ela quer abrir, ela quer ver o que está lá dentro. Mas a arca não era para ser aberta. Mas ela tinha 3 coisas lá dentro. 3 coisas. Os 3 elementos que estavam lá eram elementos que eram símbolo da rebelião dos homens contra Deus enquanto eles andaram no deserto. Era um símbolo da rebelião. A primeira coisa que estava lá dentro era o maná. O maná era a comida que Deus desceu do céu. Enquanto eles estavam no deserto, Deus mandou comida do céu, chamado maná. Mas a Bíblia fala que em um determinado momento, eles se rebelaram contra Deus. Eles chamaram o pão de Deus de pão vil. Olha o que diz, isso está lá em Números 21:5, coloca para mim. Números capítulo 21, verso 5. Eles blasfemaram contra a comida do céu, contra o pão de Deus. Muito sério quando alguém critica o evangelho da graça, que é o pão de Deus para nós hoje. Eles falaram, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Que coisa horrorosa. Misericórdia de Deus não os matou. Blasfemaram, rebelaram. Então, uma das coisas que estava dentro da arca era o pão. Era algo que foi o objeto da rebelião. A segunda coisa que estava lá era a vara de Arão. Arão era o sacerdote. Em um determinado momento, eles se rebelaram contra a liderança que Deus tinha estabelecido. Reclamaram do pastor, da liderança que Deus tinha colocado sobre eles. E se revoltaram. E Deus mandou, então, que trouxesse uma vara de cada tribo e colocassem diante de Deus essas varas. E a deixaram lá durante a noite no tabernáculo. E no dia seguinte, somente a vara de Arão havia florescido com brotos e amêndoas maduras. Embora aquela vara fosse só um pedaço de madeira sem vida, seco, ela tinha florescido, porque isso fala da ressurreição. O Senhor estava dizendo quem Ele tinha escolhido. Sabe uma das coisas que nós mais nos preocupamos cada domingo que a gente vem pregar para você? Que haja vida sendo liberada ao seu coração. Porque é isso que importa no final. É uma figura, aqui é uma figura do Senhor Jesus, o verdadeiro Arão, o nosso sumo sacerdote que ressuscitou. E por que o Senhor mandou colocar dentro da arca? Estava lá, era também para lembrar da rebelião que foi colocada lá dentro. E a terceira coisa que estava lá eram as 2 tábuas da lei. Elas estavam ali para mostrar os padrões de santidade de Deus, os requisitos que Deus exigia do homem, mas que nenhum homem podia cumprir. Deus mandou colocar essas 3 elementos da rebelião dentro da arca e tampar.
Porque o sangue estava sobre a tampa, para dizer, não vou me lembrar dos seus pecados. Por isso que ela é chamada a Arca da Aliança. Ele sofreu toda a rebelião que traria maldição sobre mim e sobre você. Agora, os anjos estão olhando, mas não vê o seu pecado, porque o sangue está sobre a tampa do propiciatório, para que você seja livre da maldição e tenha acesso ao trono da graça de Deus. Olha como isso é poderoso. O propiciatório é a graça. Veja que ela está em cima e a lei está embaixo. Porque a graça é maior, é mais alta, é mais elevada do que a lei. Gálatas capítulo 5, verso 4. A Bíblia fala de Cristo, vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Porque a graça está em cima. Você sabe que teve um momento que o povo abriu a tampa e olhou dentro da arca. Isso aconteceu numa cidade, num lugar chamado Bet-Semes. Pastor, e eles morreram. Que coisa, hein? Olharam lá dentro e morreram. O que significa isso? Significa olhar para a lei, querer engrandecer a lei, em vez de engrandecer a Jesus e a obra consumada. Paulo diz que os que querem viver com Deus com base no merecimento, na minha própria performance, tentar merecer alguma coisa de Deus, morre. Mas não é morte física. Você já viu, tem pessoas que elas são teólogos, entendidos da Bíblia. Você ouve ele falando na internet, o cara sabe tudo. Eu fico vendo algumas pessoas que eu não posso usar essa palavra inveja, né? Eu fico admirado. Nos podcasts. Os caras falam uma palavra de efeito em cima da outra. Tá. E o cara do podcast, uau. Falo, meu Deus do céu, me ajuda, que se eu for num desses, o que eu vou falar? Só tem um detalhe, tudo morto. Não tem vida. Seu coração não esquenta. Você fica assim, uau, não é? Mas não afetou seu coração. A questão é legal, bonito, interessante, profundo, incrível. Mas queimou o seu coração. Afetou você. Por quê? Porque não tem vida. Por que não tem vida? Porque quando você vai olhar a raiz do que estão ensinando, tudo lei e lei. É o homem, é a melhor versão, é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, a minha obediência. As palavras de efeito são bonitas, mas cercadas de regras, de troca, de barganha com Deus, do que você faz para merecer. Todas as vezes que você olha para você, todas as vezes que você aceita culpa, acusação e condenação, todas as vezes que você duvida se merece ou não, você está olhando dentro da arca. E quem olha dentro da arca recebe culpa e condenação, morre espiritualmente. Não é que perde a salvação, não. Fica seco. A vida não flui, o coração não esquenta. Pastor, não estou sentindo. Pode repreender, é acusação. Irmãos, eu não estou sozinho não. O diabo me acusa todo dia. E acusa você também. Está escrito em Apocalipse. Ele é o acusador dos nossos irmãos, que te acusa de dia e de noite. Com base no quê que o diabo acusa? Com base no que você não fez. Ou com base no que você fez. Se você fez de errado, ele vai acusar. Se você não fez de certo, ele vai acusar. E se você fez, ele vai acusar também. Mas eu orei, mas não orou o suficiente. Jejuou, mas tomou milkshake. Identificou. Já percebeu? Não cuida dos seus filhos direito. Tudo é acusação, querido. O diabo vai te acusar de todo jeito. Para de olhar para você, para de olhar para dentro da arca e olha para a tampa da arca, onde o sangue está lá. Acorda de manhã, levanta a mão e declara: eu estou perdoado, o sangue do Cordeiro está sobre mim não há mais culpa, nenhuma acusação há sobre mim. Quem tentará acusação contra mim, que sou eleito de Deus? É Cristo Jesus quem me justifica.
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Viva com essa consciência. Aí sua vida vai florescer. Aquele povo morreu. Porque sempre que você se voltar para dentro da arca, você vai ver as coisas erradas da sua vida. Então não é o pecado que faz você decair da graça. É tentar merecer alguma coisa de Deus. Por isso que eu perguntei para você se você está pronto para subir. Muito bem. Quando a arca andava, ela era coberta, sabia? Ela era coberta por 3 camadas. A primeira camada era o véu que tinha lá dentro, cobria ela. Foi esse véu que depois, quando Jesus morre, é rasgado. A segunda camada era couro de animal marinho. Era uma proteção muito grossa. Mas a terceira camada era um pano azul. Então quando a arca estava andando, o que você via? Você via só o pano azul. Por que você acha que o céu é azul? Deus cobriu a arca com o céu. Se você quer, a arca é Cristo. Se você quer ver a graça de Deus, olha além do céu. Olha para as coisas do alto. Se você ficar olhando para cá, você não vai ver Cristo. Você não vai ver a graça de Deus. Você vai ver cobrança. Por isso que Deus queria, tudo na Bíblia, nada é por acaso. O azul é o céu. Deus estava nos transmitindo uma mensagem. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Ele está nos dizendo, você quer ver a arca? Olha além do céu azul. Pois Jesus está lá, sua justiça está lá, sua santidade, sua sabedoria, sua saúde, sua cura, sua provisão, sua libertação. Tudo que você precisa está lá. Não está aqui, não fica olhando para as coisas daqui. Olha para as coisas do céu. Porque como Ele é, nós somos neste mundo. Muito bem, eles chegaram ao Rio Jordão. Eles vão atravessar. O Senhor disse que no momento em que os sacerdotes entrassem no rio, o rio se abriria. Coloca para mim Josué capítulo 3, verso 13. Vamos ler. Josué capítulo 3, verso 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Que coisa poderosa. O Senhor disse que isso ia acontecer. Foi um ato de fé. Por que foi um ato de fé? Porque eles tinham que pôr o pé na água. Primeiro, não ia acontecer. Por isso que tem irmãos que falam, pastor, eu não sei se eu caso, eu não sei se eu abro uma empresa, ou se eu mudo de ideia, ou viajo. O que eu faço? Irmão, vai. Mas se eu errar? Deus só pode guiar quem está em movimento. Pisa na água. Se você errar, está tudo bem, você é amado. Todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que amam a Deus são chamados até os seus erros. Então faz o que está no seu coração. Está sentindo paz? Tem alegria? Tem conformidade com a palavra? Vai. O Senhor está contigo. Eles tinham que pisar. Era uma atitude de fé. Se você não vai, esse é o problema. Você não vai entrar. Eles estavam pisando em qual água, gente? Jordão. Lembra que é a passagem do Rio Jordão? O que eu falei para você? Mar Vermelho, libertação do quê? Romanos 6, pecado. Está deixando o mundo para trás. Rio Jordão, batismo do Rio Jordão, Romanos 7. Libertação do quê? A lei, porque a lei foi dada no deserto. Vão entrar onde? Canaã, Romanos 8. Depois você pode fazer comigo o meu estudo. Eu tenho um estudo de Romanos nas lentes da graça. Romanos 6, libertação do pecado. Romanos 7, libertação da lei. Romanos 8, a vida no Espírito. Poderoso demais. Eu estou criando uma novidade para você. Um canal no meu canal do YouTube, onde tem conteúdos especiais. Depois eu vou te contar como que vai ser isso. Lá tem Apocalipse nas lentes da graça, tem Romanos nas lentes das graças, tem Gálatas nas lentes da graça. Tem cursos para quem quer casar, para quem está casado. É só graça.
Olha para cá. Veja, então, se você quer entrar numa experiência espiritual de uma vida abundante, você vai ter que dar um passo. Você vai ter que pisar na água. Enquanto eles não pisaram, não podia abrir. Muito bem. Qual que é a figura da arca nesse momento? É uma figura de Cristo, que nos leva a um lugar onde não tem mais julgamento. O julgamento estava no deserto, Canaã não teria mais. Ele está introduzindo o povo. Preste atenção, na época da travessia, a Bíblia fala que o Jordão transbordava, estava cheio, durante a primavera. E ela aconteceu nessa época. Olha o verso 14, continua para mim. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Imagina a cena, parou a água de um lado, e levantaram-se num montão, muito longe, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, o mar morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Uau! Meu Deus, olha quanta coisa rica tem aqui. Presta atenção, eles estão saindo do julgamento, a arca da aliança está fazendo isso, estão morrendo para a lei, e vão entrar na experiência de uma vida abundante. É o que Deus quer fazer com você. E isso está aqui para a sua edificação, não é uma historinha. Aconteceu, mas é uma revelação para nós hoje. Então você tem que olhar isso aqui, para ganhar fé no seu coração. A Bíblia fala que as águas se dividiram e foram empurradas até a cidade de Adã, que é Adão. Adão. Sabe quantos quilômetros que dava? 50 quilômetros. Daqui em Anápolis, pega um rio e empurra as águas dele até lá. Imagina o tamanho da parede de água. Agora, preste atenção. Não é nada por acaso. Por que que Deus empurrou com a arca as águas que davam acesso a uma vida de abundância até a cidade de Adão? Porque foi lá em Adão que a maldição foi derramada sobre a sua vida. Mas agora, ele empurrou, através da arca da aliança, toda a maldição que vinha lá de Adão. Ele resgatou o homem até lá, para que você atravessasse e definitivamente estivesse livre da maldição e pudesse desfrutar de uma nova terra, de uma vida espiritual poderosa, abundante, sem maldição. Olha que coisa incrível. Preste atenção, não apenas isso, a Bíblia fala que também isso estava do lado de uma cidade chamada Sartã, que significa angústia e aflição no hebraico. Deus empurrou as águas até Adão para remover a angústia, a ansiedade do seu coração. Você não tem mais que viver aflito, você não tem mais que viver angustiado, porque as águas foram empurradas até Adão. E toda a maldição que um dia entrou na nossa vida lá atrás, agora não pode mais ter efeito sobre nós. O Senhor parou essas águas. Você pode atravessar, você pode entrar na terra da promessa. Você pode sair daqui hoje com a fé de que as coisas vão mudar. Hoje é dia, como nós formos tomar a ceia, daqui a pouquinho. É o dia que você vai atravessar o Rio Jordão. Se você entrou aqui hoje, tem vivido em alguma área da sua vida um deserto, eu estou profetizando que as águas da maldição estão paradas, estão afastadas até Adão. E o Senhor vai te introduzir num tempo novo na sua vida. Nós como igreja estamos debaixo de uma palavra profética. Eis que faço coisa nova. Coisa nova. Coisa nova. O tempo do deserto vai cessar. E o tempo da vida abundante vai começar a acontecer na sua vida, na prática, no seu casamento, no seu trabalho.
Deus está fazendo isso. A maldição, a angústia, a aflição cessaram. Jesus julgou por meio da sua morte no Calvário toda a maldição. E isso é uma figura da travessia do Jordão. Josué 3,17, a Bíblia fala, porém, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. A terra estava seca de um lado até o Mar Morto, do outro lado até a cidade de Adão. A Bíblia diz que as águas pararam. Isso foi poderoso. E aí, Deus disse aos filhos de Israel, no entanto, uma coisa interessante, no verso 4 de Josué 3, volta para o verso 4, olha o que ele diz: contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. O Senhor falou para eles que não se aproximassem da arca, mas que observassem para ela e a seguissem. Essa distância, e a arca, lembra, aponta para Cristo. Ele estava dizendo, olha para a arca, não olha para o sacerdote. Quem estava segurando a arca era o sacerdote. Mas o que o Senhor falou? Olha para ela e segue ela. Nós somos apenas porta-vozes. Você tem que seguir a Cristo. Olha só para Cristo. Não olha para os homens. Olha para Cristo. O que importa não é o homem, é o que o homem diz sobre Cristo. Olha para ela, porque é ela que vai te levar. Não tem outro jeito. Olha para cá. O Senhor está te dizendo, olha para Ele. Por que Ele mandou ficar? Essa distância dava uns 900 metros, quase 1 quilômetro. 2.000 côvados. Mais ou menos meio metro. Porque o Senhor queria deixar claro para eles. Vocês vão ficar longe para saber que quem abriu o mar, quem abriu o Rio Jordão para você entrar numa vida abundante, não foi você, foi a arca. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o seu esforço, não tem nada a ver com o seu merecimento. Fica longe, para que ninguém diga, abriu porque a gente entrou. Não. Abriu porque a arca entrou. Eu entrei, minha vida mudou, meu casamento mudou, meu emprego mudou, minha vida financeira mudou, minha vida voltou a ter alegria, minha saúde voltou. Não foi porque eu abri o rio, foi porque a arca abriu o rio. E eu entrei porque eu estava olhando para ela. Não estava olhando para mim, não estava olhando para o homem, estava olhando para Cristo. Porque é ela que sabe o caminho. Ele disse, vocês vão entrar, olha para ela, segue ela, porque vocês vão entrar num caminho que vocês nunca foram antes, porque a vida inteira ficaram no deserto, a vida inteira viveram uma vida cristã baseada na lei, na troca, na barganha, no merecimento. Agora, esse é o novo e vivo caminho, é o caminho da graça, que é a arca da aliança, e somente ela pode te introduzir numa vida que vale a pena de ser vivida. Então não olhe para o homem, não olhe para você, olha para Cristo, porque Ele é o único que pode te levar para uma vida que vale a pena de ser vivida, a vida debaixo do evangelho da graça de Deus. Não procure sucesso em outra coisa, é ilusão. Não tem um homem especial, não tem um curso especial. Em Cristo. Olha para a obra consumada, olha para Ele, esquece você, esquece essa história. Não, mas a minha família, é a história da minha família. Que história é essa? A família da carne ficou lá no Rio Vermelho, lá no Mar Vermelho. Ah, mas eu vivi a vida inteira na igreja legal. Esquece, ficou no Rio Jordão. Agora Deus está te conduzindo por um caminho novo. Esse caminho você só entra se você parar de olhar para você, para suas falhas, e olhar e pensar em Cristo, em Cristo, em Cristo todo dia. Se você me acompanha no devocional, que eu faço todos os dias, você não vai ver eu falar de regras, nem um dia. Você não vai ver eu falar de condições, exigências. Eu só falo de Cristo para você todos os dias, todos os dias. Porque eu quero que você entre. Eu quero que você desfrute. O meu encargo não é que você ache uma palavra interessante nessa noite, mas que ela te produza fé e uma experiência que mude o estágio da sua vida.
Interessante que 2000 côvados tem um significado também. Isso é poderoso. Porque na Bíblia nada é por acaso. Já estou encerrando, irmãos. Ele tem um significado profético. Por quê? Porque desde o tempo em que Deus fez a promessa para Abraão, que enviaria o seu filho, até o momento em que Jesus foi batizado, sabe aonde? Quem sabe qual rio que Jesus foi batizado, gente? Jordão. Qual o rio que abriu para entrar na graça? Jordão. Tudo está relacionado. De Abraão até o dia que Jesus entrou no Rio Jordão para ser batizado, 2000 anos, 2000 côvados. Mas desde o dia que ele morreu e ressuscitou, se fazem mais 2000 anos. A nova aliança. A arca é a arca da aliança. Você sabe que dia que começou a nova aliança? Começou no dia que ele morre e ressuscita e o Pentecoste acontece. Dessa data, completa 2000 anos em 2030. Só para você, eu não estou falando nada. Eu estou fazendo conta. Guarda no seu coração. Vocês já perceberam o tanto que estão falando desse número? Aí fora? Agenda de 2030, não sei o que de 2030. Eu fico tudo desconfiado. Eu não sei, não estou dizendo que é o fim, que é o arrebatamento. Eu sei que nós estamos muito perto de algo muito poderoso. Não porque estão falando, mas porque a Bíblia está falando. Porque Ele vem, e quando Ele vem, nós somos colocados no outro lugar. Na Bíblia nada é por acaso, tudo está aqui para nossa advertência. A Bíblia fala então que todo o povo cruzou o rio, um a um. Isso é poderoso. Se você entender essa jornada, você vai entrar nessa experiência. A palavra Egito, da onde eles saíram em hebraico, é Mitzrahim, que significa duplo estresse, dupla pressão. Ele tirou você de um lugar de escravidão, o mundo. Tirou você de um lugar de estresse e te trouxe para um lugar de vida, para a terra prometida. E assim como Deus nos disse que nós deveríamos nos identificar com Cristo, que morreu para o pecado, que morreu para a lei. Esse também é a nossa história. E interessante que no verso 8 de Josué 4, olha o que ele diz. Ele manda fazer uma coisa. Josué capítulo 4, verso 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento e a depositaram ali. Deus mandou eles fazerem duas coisas. Pega 12 pedras do deserto e coloca dentro do rio, e pega 12 pedras do rio e coloca do lado de lá, como um memorial. Cada pedra representava uma tribo. Ele estava dizendo, é um memorial, para que vocês saibam que eu tirei vocês de um lugar de morte, ficou aqui debaixo da água, e te levei para um lugar de vida. Não despreze memoriais. Memoriais são importantes na nossa vida. O batismo é importante na sua vida. Mudanças que Deus faz devem ser guardadas. Talvez você teve um milagre, você foi curado, pega aquela muleta e põe na parede. É um memorial. Quando alguém perguntar, vai ser um motivo para você pregar. Talvez a sua foto de batismo, coloca lá. Hoje, enquanto eu ouvia isso, eu falei, eu tenho uma foto de batismo, eu vou colocar lá em cima do armário lá em casa. É um memorial. Aquele dia foi importante para mim. Todos os dias que eu me lembro daquilo, eu choro, porque Deus estava mudando a minha vida. O meu casamento é um memorial, o nascimento dos meus filhos são memoriais, a minha ordenação são memorial. Memoriais de mudanças que Deus está fazendo. Deus falou, pega a pedra, põe de lá para vocês lembrarem de onde eu te tirei e para onde eu estou te levando. Não esquece do que Deus já fez. Tenha marcos na sua vida. Por que nós estamos fazendo festa, celebrando? Porque nós queremos fazer um memorial. Tem 25 anos que Deus tirou esse povo
da garagem de uma casa, nos levou para um barracão ali. Nunca imaginávamos que estaríamos em mais de 35 países que vão estar reunidos aqui. É muita graça de Deus, muita graça. Você está fazendo parte disso. Precisamos contar história, fazer memoriais para agradecer a Deus, dias de gratidão, amém, irmãos? Olha, você que é jovem, vai casar, não cai nessa besteira. Não vou fazer festa não, porque eu vou gastar o dinheiro com viajar. Você tem a vida inteira para viajar, mas a festa do casamento é um memorial. Memorial do dia que Deus mudou sua vida. Você vai começar uma família, você vai tirar as fotos com sua família, você vai celebrar o que Deus está fazendo. Não tenha os olhos corretos para as coisas. Cada coisa tem o seu valor adequado. Mas às vezes o mundo vai entrando na nossa vida e nós nos esquecemos. Para encerrar, lá em Josué 4,19. 4,19, olha o que a Bíblia diz. Capítulo 4, verso 19. Subia, pois, do Jordão o povo, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Para que Deus coloca datas? Para que saber que foi no dia 10 que eles saíram? Porque na Bíblia nada é por acaso. As datas são importantes. O primeiro mês é o mês de Nisan, e é o mês da Páscoa, da primavera. E o 10º dia era o dia em que os judeus separavam o cordeiro. Nessa época, eles separavam o animal e colocavam 5 dias dentro de casa para avaliarem se ele era puro, para ser sacrificado, para pagar os seus pecados. No 15º dia. Muito bem. A travessia do Rio Jordão também aconteceu no 10º dia. Dia da escolha do cordeiro. Porque o Espírito Santo nos mostra isso. Porque Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento. Sabe que dia? No 10º dia do mesmo mês. E sabe quantos dias ele ficou em Jerusalém? Sendo analisado pelos sacerdotes? 5 dias. E morreu para perdoar os meus pecados, os seus pecados, e nos introduzir a uma vida gloriosa da sua graça. Tudo está conectado. Lucas diz que as pessoas não reconheceram que a sua paz, o seu shalom estava entrando, e Jesus chorou porque ele viu toda a dor que aquele povo sofreria por terem rejeitado a ele. Mas nós não. Nós reconhecemos que ele veio para nós. E por isso nós podemos hoje tomar a ceia como um marco, uma lembrança do que o Senhor fez. Você sabe, muitas pessoas tratam a ceia às vezes de uma maneira leviana, mas não é. Tem muita gente que acredita em sal grosso, pano ungido, carteira ungida, toalha não sei do que. Tudo coisa que os homens inventaram. Mas a única coisa que tem valor é o que Deus determinou. O pão e o cálice. Ele é um memorial da história que eu te contei. Porque o pão é o corpo de Cristo que foi partido na cruz. O seu pecado estava sobre ele. Foi a passagem do Mar Vermelho. Quando você comer do pão, a maldição do Egito vai ficar para trás. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de milagre. Você sabia? Vou te contar uma coisa. Olha para cá. Talvez 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Eram escravos por 400 anos. 400 anos. Muito cuidado com as teologias que tem por aí. Que a Bíblia às vezes nos pega. Eu pergunto para vocês, os irmãos acham que escravo de 400 anos tinha comida saudável? Mediterrânea? Não comia glúten? Não coma. Tudo bem. Se tivesse alguém na saída lá, deixa eu ver o exame de sangue do senhor, colesterol.
Qual comida o senhor comia? Acho que eles iam, você enlouqueceu, nós somos escravos, meu amigo. Nós vivíamos uma coisa horrorosa. Pasme. Sabe o que a Bíblia fala? Naquele dia, eles tinham comido o cordeiro em casa. E eles saíram. E de 2 milhões de escravos, que não tinha dieta, não tinha nenhum doente. Nenhum doente. A loucura da religião da comida, que não pode nada. Com ações de graças, você pode comer tudo, meu querido. Você está liberto. Eu sei que você é apedrejado, mas tudo bem. Já tem gente me olhando. Você não precisa comer comida ruim. Não estou falando isso. Só estou te dizendo que não é a comida que te dá saúde. É a comida do céu. Você é pai de família, tem alguém doente na sua casa, tome a ceia. Se tiver 2, já pode tomar a ceia. 2. Quando as coisas estiverem ruins na sua casa, chama a sua família e tome a ceia. O pão é espiritual. É a passagem do Rio Vermelho. É o pecado e a maldição que ficou para trás. E o sangue? O sangue é o sangue da nova aliança. É o que te tira da lei e te introduz na graça. São memoriais dessa história linda e maravilhosa que Deus está escrevendo na vida de cada um de nós aqui. E hoje Ele está te chamando para crer nesse caminho que Ele está te guiando. Fique de pé onde você está. Infelizmente a ceia parece que hoje não deu para todo mundo. Quem ficou sem? Puxa vida. Então fica com a mão erguida. Você que ficou sem. Você que está perto de alguém, você tem liberdade de tomar a ceia com outra pessoa e dar a sua para ele? Entendeu o que eu estou falando? Porque às vezes você é sua mulher, vocês são 2 amigos. Fica com a mão erguida você que não tem. E aí o irmão que tem, você fala, vou tomar com ele aqui e te dou. Isso é uma coisa boa, né? Senão que a igreja está crescendo e as contas não estão dando. Na ceia passada nós pedimos 500 a mais, não deu. Hoje mandou mais, faltou de novo. Mandamos buscar nos prédios, entregou e acabou de novo. Aleluia, daqui uns dias vai estar tudo lotado isso aqui. Porque o evangelho da graça está alcançando essa cidade. Glória a Deus por isso. Fica com a mão erguida.